texto base de hoje, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Nós vamos ver hoje o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Então nós vemos aqui Jesus contando o sermão profético, o princípio de dores. É uma profecia, porque é algo que ainda não aconteceu, é algo que vai acontecer futuramente. Então é uma profecia do finais dos tempos. Então aqui Jesus começa a falar sobre o princípio das dores. Nós vemos que Jesus estava saindo do templo e os seus discípulos aproximaram dele para mostrar as estruturas do templo. Então Jesus fala para os seus discípulos que daquilo ali não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles se reunindo no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximam dele em particular e perguntam a Jesus: quando vai acontecer essas coisas, né? A vinda de Jesus e o final do mundo. Então Jesus responde para eles: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o que Jesus nos ensina é que a gente tem que conhecer as Escrituras, nós temos que saber o que está nas Escrituras para que nós não sejamos enganados. Porque o próprio Jesus está falando que muitos serão enganados. Ele vai lá: cautelai-vos. É para a gente se cuidar, porque muitos virão em nome de Jesus, dizendo que é o Cristo, para afastar as pessoas da presença de Deus. Então Jesus fala que ouvireis guerra e rumores de guerra, mas não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça para que venha o fim. Mas ainda não é o fim. Então Jesus fala que levantarão nação contra nação, reinos contra reinos, haverá fomes, haverá peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Então Jesus continua: Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então muitos serão odiados por causa do nome de Jesus. Esse tempo que nós vivemos, tem muitas coisas diferentes acontecendo. Pestes, tem muita fome acontecendo. Então tem muitas coisas acontecendo. A gente tem que ficar esperto. Jesus fala porque a gente não tem que se assustar, a gente não tem que se apavorar com o acontecimento. A gente tem só que vigiar, tem que se buscar a meditar na palavra de Deus e saber o que está nas Escrituras. A gente não precisa temer o que a gente tem certeza. Nós sabemos que um dia Jesus vai vir nos resgatar. Então a gente não precisa se preocupar quando vai ser, que hora vai acontecer, que dia vai acontecer, que ano vai acontecer. A gente não tem que se preocupar com data que isso vai acontecer. A gente tem que se preocupar em estar próximo de Jesus, próximo da presença de Deus. E a gente tem que conhecer as Escrituras para que ninguém nos engane. Que tem muitas pessoas pregando falsas doutrinas,
para afastar as pessoas da presença de Deus. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que nós temos que vigiar, estarmos alerta para os acontecimentos. Tem muita coisa acontecendo. E Jesus, ele deixa aqui, ele mostra de lição. E isso tudo que está acontecendo é o princípio de dores. Ainda não é o fim, é o princípio de dores. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que nós temos que meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, para que ninguém nos engane. Então Jesus fala que nesse tempo muitos serão escandalizados, e vai acontecer muita traição, e muitos se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. No final dos tempos vai ter muitos falsos profetas para afastar as pessoas da presença de Deus. Então Jesus, ele fala, porque se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Nesses tempos que nós vivemos tem muita iniquidade e o amor de muitas pessoas está frio, já se esfriou. Então esse tempo, nós estamos vivendo esses tempos, que o amor de muitos se esfriar, porque tem pessoas que não têm compaixão do próximo, tem pessoas que só pensam em si, não se preocupam com o próximo como eles estão. E tem muitas pessoas afastadas da presença de Deus, muitas pessoas se preocupadas com o mundo, só se interessadas nas coisas do mundo, estão afastando da presença de Deus. Então nós temos que ficar sempre vendo os sinais que estão acontecendo. Jesus fala que olhe para os sinais que acontecem, né? Tem muitos sinais acontecendo, mas Jesus, ele deixa uma grande esperança para nós. No versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E como nós podemos perseverar até o fim? Quando nós buscamos força em Deus, quando nós buscamos nos fortalecer em Jesus, quando nós buscamos se aproximar de Jesus, a meditar nas Escrituras, a buscar ser guiado pela palavra de Deus. Que quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós nos fortalecemos em Jesus. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos nada. É só o Espírito Santo de Deus na nossa vida que ele nos fortalece. E como nós conseguimos nos fortalecer? Quando nós estamos próximos de Jesus, quando nós estamos na luz de Jesus. Então nós estamos sendo guiados pelas Escrituras. E aqui nós aprendemos como é importante reconhecer as Escrituras, para que ninguém nos engane, para que ninguém nos afaste da presença de Deus. E aqui é todos esses acontecimentos que Jesus fala, que peste, fome, terremotos, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso que Jesus está falando, esses sinais que hão de acontecer, são o princípio das dores, mas ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Por que nós temos que conhecer a Escritura? Para saber dos acontecimentos, para saber do que Jesus nos orienta, para que nós estejamos sempre sabendo do que vai acontecer, para que ninguém nos engane. Para que a vinda de Jesus nós estejamos prontos, preparados, quando Jesus vir nos resgatar, que nós possamos ser as virgens prudentes, que estejamos preparados, próximos de Jesus, quando chegar a hora dele vir, nós estejamos preparados, prontos. Mas nós aprendemos com Jesus que nós não devemos nos preocupar. Nós não devemos preocupar com quando vai acontecer isso, que data vai acontecer isso. Nós temos que se preocupar e estarmos na presença de Deus, estarmos na presença de Jesus, buscando a cada dia mais nos fortalecermos, buscando a cada dia mais aumentar a nossa fé, para que o Espírito Santo cresça no nosso interior. Então Jesus continua no versículo 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Mas nós aprendemos com Jesus é que nós temos que conhecer as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que esses falsos profetas não nos enganem. Porque Jesus deixa bem claro aqui que muitos serão enganados e muitos serão afastados da presença de Deus por não conhecer as Escrituras direito, por não estar fortalecida na fé em Deus. Então nós temos que sempre meditar nas Escrituras, sempre buscar aprender com Jesus e pôr em prática, para que nós estejamos sempre próximos de Jesus, para que nós possamos sempre estender a mão para alguém que esteja precisando, para que o amor no nosso coração não se esfrie, porque o amor no nosso coração se aqueça cada dia mais, que fique em fogo,
para que nós possamos ajudar o próximo, para que nós possamos ajudar um irmão que está perecendo, precisando de ajuda, precisando de uma palavra de luz, uma palavra de Deus na vida dele. Então nós temos que ser essa fonte para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, porque nós estamos vendo muitas coisas do que Jesus fala aqui já acontecendo. E Jesus fala que quando acontecer essas coisas é o princípio das dores. Então depois desse acontecimento virá o fim. Mas nós temos que estar vigilante. Nós não precisamos se preocupar quando vai ser, mas nós temos que estar vigilante, sempre buscando estar próximo de Jesus, a fazer o que Ele nos orienta a fazer. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos aqui que é uma profecia de algo que ainda está por vir, mas prepara o nosso coração, Senhor, que nós possamos sempre conhecer os Teus ensinamentos, Senhor, para que nós não sejamos enganados, afastados da Tua presença, Senhor. Guia-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, sempre a Tua luz, para que nós possamos sempre andar pelo Teu caminho, o caminho certo, o caminho reto contigo, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.